nós vamos ler uma parte da oração do profeta Abacuque. Precisamente, vou basear-me nesta passagem bíblica no capítulo 3, verso 17 e verso 18. Se você puder me acompanhar em mais uma oração, eu vou orar juntamente com toda a igreja a favor do primo do Walter, do irmão Walter. Por sinal, hoje aqui nós temos dois Walter. O Walter que está aqui à minha esquerda, tem outro Walter que está ali à minha direita. O primo do Walter, Israel. Me informaram que o primo dele está com câncer e nós vamos orar por ele. Tá? Não sabemos, eu não sei exatamente qual a gravidade, mas qualquer tipo de câncer é grave. Então nós vamos orar pelo Israel. A igreja comigo, menciona o nome do Israel em oração intercessória, por favor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos enviando pela nossa fé, Pai, uma palavra de cura para a vida do Israel, onde estiver localizado esse câncer, quais as partes do corpo, do organismo que estiverem com raízes desse câncer. Nós dizemos pela fé no nome de Jesus que haverá cura. Nós oramos pela fé no nome de Jesus que haverá milagre, e esse câncer vai desaparecer desse corpo no nome de Jesus. Amém. Capítulo 3, verso de número 17, diz a Bíblia: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. A Bíblia diz no verso 18 também: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Podem sentar, por favor, irmãos. Queridos, estou ciente de que, devido às atividades do nosso culto no dia de hoje, eu terei de resumir, compactar esta mensagem. Para isso eu preciso muito da sua atenção. Eu preciso muito que você entenda a ministração dessa palavra. Mesmo que eu ainda tenha por obrigação, além de ministrar a palavra, ministrar ceia para os irmãos. Mas humildemente eu peço a sua atenção para nós entendermos o que Deus tem a falar conosco, ou a continuar a falando conosco nesta noite. Eu tenho certeza também que desde o início desse culto Deus já tem de alguma forma falado ao teu coração. E eu quero aqui fazer menção desse texto bíblico para também trazer essa mensagem que Deus me deu ainda esta tarde, quando eu estava buscando o Senhor e com os meus olhos presos às páginas da minha Bíblia. Eu tenho certeza que Deus me deu uma palavra ao teu coração. O livro do profeta Abacuque nos diz, a Bíblia, quando lemos os seus 3 capítulos, por isso ele é considerado um dos profetas menores, porque o tempo de exercício do seu ministério profético foi um período curto. Ele escreveu as suas mensagens e, por ter exercido o seu ministério profético em um período curto, ele escreveu apenas 3 capítulos das mensagens que Deus havia me dado. Sabemos também que, em primeiro lugar, o profeta Abacuque é um dos profetas que nós temos dificuldade de saber muita coisa sobre a sua pessoa. Ou seja, o que nós sabemos sobre a pessoa dele é que ele era de uma família humilde, de uma família que não tinha um grande
Deus olhou para ele em meio ao território de Israel, e olhando para esse moço por nome Abacuque, Deus, tem certeza na minha alma que Deus estava consigo dizendo: eu achei mais um que pode ouvir a minha voz e entregar a minha palavra a todos os homens com toda prontidão e fidelidade. E a Bíblia vai então nos dizer que esse homem, por nome Abacuque, o seu nome já traduz qual era o teor da mensagem que Deus estava desejoso de transmitir ao seu povo. E o nome Abacuque significa aquele que abraça, ou literalmente abraço. Isso me ensina que Deus também olha para todos nós e vê essa nossa fragilidade. Fragilidade essa que eu estou dizendo, que todas as pessoas precisam de ser amadas. Todas as pessoas têm carência de serem respeitadas, amadas, de serem queridas. E a Bíblia vai dizer então que Deus chama esse homem por nome Abacuque, e vai dizer: olha, você agora é profeta. E o exercício desse ministério profético veio demonstrando que ele era uma pessoa que se preocupava em todos os aspectos pela pessoa que estava à sua frente. Ele era uma pessoa que, quando olhava para a nação, ele amava a nação de tal forma que desejava de que a mensagem de Deus transformasse o coração daqueles que estavam ouvindo. Eu quero aqui dizer para os irmãos, em primeiro lugar, todos nós somos também um Abacuque da vida. Alguém que entende que aqueles que estão ao nosso redor são pessoas que precisam ser amadas, pessoas que precisam ser respeitadas. Irmãos, como é importante você receber alguém e esse alguém lhe dar um abraço. Uma grande realidade que todos os pastores vivem, e eu posso dizer da minha geração, desses poucos anos que tenho pastoreando, aproximadamente uns 17 anos, poucas foram as vezes que alguém chegou até o pastor ou a pastora, a esposa do pastor que dirige a igreja, e abre os braços e diz: eu apenas quero lhe dar um abraço. E a gente sente falta disso porque somos homens. Nós sentimos falta disso porque somos pessoas. E essas pessoas, como nós somos, também somos dotados de sentimentos. E às vezes nós temos apenas um desejo de que alguém se aproxime e nos dê um abraço. Então, pastor Adriano, cadê esse jeito? Quanto custa um abraço para você, irmão? Agora eu quero que você entenda que é cada uma dessas pessoas que estão próximas a você, sentadas aí do teu lado, ou que fazem parte do teu círculo de amizade ou de familiares, também precisa de um abraço. Muitas vezes aqueles que estão diante de nós apenas nos cobram. E quem sabe você faz parte desse grupo de pessoas que apenas cobram um abraço, e que você nunca se dispõe a abrir seus braços e abraçar alguém. Normalmente as pessoas querem exigir dos demais e não entendem que a Bíblia nos ensina que primeiro deve partir daquele que compreende essa necessidade. O primeiro que compreende, o primeiro que entende essa urgência, deve ser o primeiro a abrir os seus braços e abraçar alguém. Esse era Abacuque. Em meio a essas mensagens de Abacuque, nós percebemos que ele está agora no capítulo 3 relatando a sua oração. E foram os últimos registros das profecias de Abacuque. E em meio a esta oração que foi registrada no capítulo 3, nós temos o verso 17. E ele vai dizer:
Portanto, ainda que a figueira não floresça. A igreja comigo diga: ainda que a figueira não floresça. Aqui começa, terminei o pano de fundo para a compreensão da mensagem. Aqui começa a mensagem que Deus me deu para você. Quando a Bíblia está nos convidando a refletir a respeito desse texto que Abacuque está dizendo, ele começa a sua fala dizendo: ainda que a figueira não floresça. Quando a Bíblia assim fala, está falando que, em primeiro lugar, figueira pela variação, pela ótica bíblica, pela linguagem que a Bíblia utiliza-se para nos ensinar verdades espirituais. A figueira tem muitas situações que envolvem a realidade, a existência e o nome de ser figueira. Não posso me deter em muitos pontos, mas vou pegar em pelo menos 3. Figueira. A figueira fala de uma fruta que na verdade é uma flor, e que quando essa é amassada se transforma em uma pasta que pode ser usada como remédio. Então a Bíblia está dizendo por intermédio do profeta Abacuque o seguinte: não pode faltar o florescer da figueira, porque se a figueira continuar florescendo, vai haver ainda figueiras em Israel, e havendo figueiras em Israel, haverá cura, haverá remédio, haverá fonte de cura para todos aqueles que têm alguma enfermidade no corpo. E agora vamos espiritualizar um pouco: qualquer enfermidade da tua alma, havendo figueira em Israel, é a Bíblia dizendo que haverá cura. Alguém recebe? Diz amém. Segundo lugar, havendo figueira em Israel, fala como por exemplo em Lucas capítulo de número 19, a partir do verso número 1, não precisa você abrir, vou narrar para você a história. A Bíblia fala lá de um homem por nome Zaqueu. Ele é descrito pela Bíblia como alguém que tem uma pequena estatura. Ele ouve falar que Jesus está vindo da região que ele estava. Ouvindo falar que Jesus está vindo, ele agora procura um meio para ver Jesus, e o meio que ele encontra foi subir numa figueira. E a Bíblia ainda dá o detalhe dizendo que era uma figueira brava, e ele sobe na figueira, e quando ele está em cima da figueira, ele consegue ver Jesus. A Bíblia então me ensina, baseado nesse texto de Lucas capítulo 19, que a figueira, ela também é Israel em primeiro lugar, e também a igreja em segundo lugar. A figueira é o símbolo de Israel. O Israel de Deus foi o povo que Deus escolheu para nos dar o Messias, o Salvador Jesus. Alguém diz amém? A Bíblia me ensina então que a figueira é o símbolo de Israel, mas também é símbolo da igreja. Símbolo de Israel porque os israelitas, o povo judeu, foi que deram a nós, a humanidade, o Salvador. Mas a igreja também recebe a bênção de ter como símbolo da igreja a figueira, porque a Bíblia diz, por exemplo, que Zaqueu subiu da figueira. Ou seja, ele subiu em algo, ele teve que utilizar-se de algo para ver Jesus. Esse simbolismo da igreja é real em nosso meio, deve ser. A igreja é o meio com que o Senhor, através do seu Espírito Santo, mostra para todo mundo quem é Jesus. A figueira que é a igreja, ou seja, nós somos o instrumento, essa figueira que o Espírito de Deus mostra como se achegar a Jesus. Quem é Jesus? A igreja que somos nós somos essa figueira, e nós podemos mostrar quem é Jesus. Alguém comigo diz amém? Em terceiro lugar, a figueira fala, por isso que deve-se haver o florescer da figueira, porque o florescer da figueira vai dizer que vai haver a perpetuação da existência
dessa espécie no meio do povo de Israel. Então, quando a Bíblia está falando que a figueira deve florescer, na verdade o profeta está dizendo, ainda que não floresça, ou seja, ele vê a necessidade dela florescer. A figueira, então, em terceiro lugar, ela fala de algo que deve ser realidade tanto na igreja assim como era no povo de Israel. O povo de Israel era um povo que era inclinado a todas as escrituras que falavam sobre a sua religião. Era um povo que respeitavam os seus livros sagrados, os seus escritos religiosos, respeitavam de tal forma que houve um período na história do Antigo Testamento em que as pessoas, para copiar esses textos, quando iam escrever o nome de Deus, tomavam banho, trocavam a sua roupa e pegavam uma pena nova só para escrever o nome de Yahweh, ou traduzindo para nós, Jeová, nome de Deus, YHWH, o nome de Deus, o respeito que eles tinham. E quando o profeta está dizendo que deveria ainda haver o florescer da figueira, ele estava dizendo o seguinte: o povo de Israel, no momento que vai pregar, no momento que vai ensinar, no momento que vai ler para as pessoas mais simples, na ocasião em que não há necessidade de se entrar no templo, eles tinham obrigação, tinham as sinagogas, mas eles também tinham um terceiro lugar que costumeiramente reuniam as pessoas mais simples. E alguém que reunia essas pessoas mais simples era um orador, era um professor, era um pregador. E quando ele reunia essas pessoas, ele as convidava. Isso faz parte da cultura e história de Israel. Convidavam essas pessoas simples para o acompanhar em uma pregação. E ele convidava essas pessoas justamente para debaixo de uma figueira. Porque a figueira fala de um lugar que era escolhido com tantas promessas que estão envoltas na figueira. Era um lugar que era escolhido pelo professor, pelo pregador, para ali se sentar junto a outras pessoas à sombra da figueira para que ele pregasse. Quando a Bíblia vai falar, por exemplo, no capítulo de número 1, lá no Evangelho de João, a partir do verso número 45, a Bíblia vai falar de um homem por nome Natanael. Ele recebe a visita de um chamado Filipe e diz: olha, Natanael, eu encontrei alguém que as escrituras falavam sobre ele. Natanael, que era alguém acostumado a estar debaixo da figueira, conforme o texto bíblico, a partir do verso 45 do capítulo 1 de João. Natanael, que era um homem que era acostumado a estar assentado debaixo da figueira, ouvindo a pregação, ouvindo alguém ensinar, sabia quais eram as promessas que vinham por intermédio dos profetas. Aí Natanael se levanta e vai ao encontro daquele que Filipe havia falado sobre ele. E quando Natanael está se aproximando, a Bíblia diz que Jesus o reconhece e fala: eu te vi debaixo da figueira. Aí Natanael entende que aquela fala de Jesus era uma identificação que ele era profeta. E não apenas pela palavra que Jesus falou que viu ele antes de chegar naquele lugar, porque estava debaixo da figueira, mas porque Natanael, que tinha costumeiramente o bom costume de se sentar debaixo da figueira, era alguém que sentava para ouvir. Era alguém que vinha à reunião onde havia um pregador para falar sobre as escrituras sagradas. E Natanael tinha esse bom costume. Ele sabia que haviam características que iam falar a identificação de quem era o Messias que haveria de vir. E quando Jesus declara que o viu antecipado antes que ele chegasse, Natanael entende: só pode ser ele. Só pode ser esse que eu ouvi dos pregadores, só pode ser esse que eu ouvi a respeito dos profetas, que eu vi, que eu li a respeito dos registros dos profetas antigos, só pode ser ele. Por isso Natanael, por ser um homem religioso, ele identifica: é o Messias. Então, quando a Bíblia está falando que ainda que a figueira não floresça, a Bíblia está dizendo que
deve haver ensino em Israel, deve haver pregação, tanto em Israel como também na igreja. Deve haver alguém que chame o povo para receber a pregação, para ouvir a pregação, para receber uma palavra de ensino, para receber uma instrução sobre o que é a Bíblia, quem é Deus e como servir a Deus. E o profeta está dizendo: ainda que a figueira não floresça. Em segundo lugar, ele diz: e que não haja fruto na vide. Quando a Bíblia está falando aqui, mesmo que não haja fruto na vide, a Bíblia está dizendo o seguinte: mesmo que haja a falta de uvas em Israel. Em primeiro lugar, havendo a falta de uva, havia falta de alegria, porque eles espremiam a uva, tiravam o suco dela, e esse suco, que não era guardado em geladeira por não existir naquela época, automaticamente não era fermentado, ou seja, não era alcoolizado, e esse era servido a qualquer pessoa, inclusive crianças, salvo que existiam outros tipos de bebida fermentada, por nome também vinho, que era só para aqueles que tinham o costume de se embriagar. E é também descrito pela Bíblia que esse termo, ou seja, esse suco denso tirado da uva, ele também era remédio para o estômago, diz o apóstolo Paulo para Timóteo, para resumir. Mas a Bíblia está dizendo: se faltar uva em Israel, vai faltar alegria, porque o povo faz o suco e senta ao redor de uma mesa e começam a conversar, sorrindo e brincando. E a Bíblia está dizendo: mesmo que falte motivo para sorrir, mesmo que as coisas comecem a se amontoar e fazem pressão sobre você, lhe provocando tristezas, trazendo amarguras, trazendo impossibilidades de sorrir, mas ainda assim há uma esperança, diz o verso 18. Ainda há uma esperança. O profeta vai dizer com toda clareza: todavia eu me alegrarei. Diga comigo, igreja: eu me alegrarei. E a alegria vem do Senhor. E o profeta vai dizer o seguinte: mesmo que não haja fruto na vide, em primeiro lugar, mesmo que não haja, ou mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto da vide, não havendo alegria, não há comunhão, o prazer de estar junto com os irmãos. Em terceiro lugar, quando não há uva, a uva, de acordo com o Novo Testamento, era o seu fruto, ou seja, a espremedura da uva, o suco da uva, é o que hoje nós utilizamos, conforme o texto bíblico, como o que representa o sangue de Jesus. É como se o profeta estivesse identificando o seguinte: mesmo que não haja, ou seja, a uva, e o resultado dela era o suco dela, que representa o sangue do Salvador, que haveria de ser morto tempo depois. E hoje nós vivemos esse tempo depois. E hoje nós vivemos o cumprimento dessa palavra desde o Antigo Testamento. Mas ainda bem, conforme a Bíblia nos ensina, mesmo que não haja fruto na vide, mas irmãos, esse fruto da vide não acabou. Mesmo no momento difícil da situação de Israel, lá vem Jesus. Lá vem Jesus. E eu resumo: em terceiro lugar, o fruto da oliveira minta. Diga: oliveira. Quando a Bíblia está falando que haveria possibilidade da oliveira não ter fruto, está dizendo que haveria possibilidade de não haver mais azeite. Não havendo azeite, não há combustível para manter lamparina
ou fogo aceso. Não havendo azeite, não há condições para aqueles que aguardam, esperam a volta de Jesus, manterem-se animados. Não havendo azeite, fala também da ausência do óleo, e esse óleo fala de unção. Não havendo azeite, não há unção no meio do povo de Israel, não há unção no meio da igreja. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que isso não aconteceu. Era uma ordem de Deus desde o Antigo Testamento, desde a formação dos 5 primeiros livros da Bíblia. Não pode haver a planta da oliveira dentro dos termos de Israel, porque esta oliveira fala do óleo, o óleo também fala da unção de Deus. Eu me pergunto, você ainda cultiva a unção de Deus na sua vida? A unção de Deus, você ainda tem ela? Você tem ainda a parte mais importante que a igreja precisa ter? Esta unção, ela é resultado da presença do Senhor no nosso meio, porque onde não há a presença de Deus, o culto é morno, é uma coisa estranha, parece que nada acontece, parece que Deus não está falando mais. O louvor cantado não toca no coração de quem canta, parece algo comum, corriqueiro, mas onde Deus está, de repente um movimento nas suas entranhas, a presença do Espírito de Deus passa pertinho e aquece, você sente um arrepio, você vê alguém do lado que derrama lágrima, você vê alguém entusiasmado a ponto de dar um grito, e esse grito vem mais ou menos assim: oh glória! Aí você ouve uma palavra como essa, e uma pessoa adorando a Deus, você percebe, só pode ser Ele que está nesse lugar. Só pode ser Ele que está nesse lugar. E a presença de Deus faz toda a diferença. A presença de Deus, ela vem como resultado, ou seja, a unção vem como resultado da presença de Deus. A presença de Deus está conosco. Por isso a igreja precisa permanecer como povo ungido. Alguém diz amém? Eu vou concluir. Não dá para eu pegar os 6 pontos. Quando a igreja agora vive essa situação, como a igreja viva, o profeta vai dizer: ainda que não haja florescer da figueira, fruto da vinha ou produto da oliveira, ele está dizendo no versículo: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu vou fechar aqui. Ele estava dizendo, mesmo que falte, olha aqui para mim, mesmo que falte para o povo de Israel, ele estava dizendo o seguinte: eu me alegrarei. Ele que há tantos séculos atrás, milênios atrás, tanto tempo atrás, tinha essa mesma expressão de fé, mesmo que não haja nada disso, eu continuo me alegrando, Senhor. Agora, tempos depois, quase 2.500 anos depois, a igreja percebe, estudando o registro do passado, e vê que a figueira continuou florescendo. Diz amém? Amém. Que o fruto da vide continuou existindo. Diz amém? Amém. Que a oliveira continuou sendo plantada em Israel. Diz amém? Amém. Eu vou fechar aqui. Não dá nem para falar sobre o mantimento do campo, não dá nem para falar sobre o cordeiro, as malhadas, não dá nem para falar sobre as vacas nos currais. É uma outra questão, para uma outra história agora. Mas até aqui, olhamos para o passado e percebemos que houve o florescer da figueira, houve o fruto da vinha, houve a plantação das azeitonas e a extração do óleo. Tudo favoreceu para a igreja. Se Abacuque não
e me alegramos. Se Ele fala assim, quanto mais nós, a igreja, que percebemos que a figueira floresceu, percebemos que a videira continuou viva e nós ligados nela, percebemos que o fruto da oliveira continuou existindo, o azeite continuou sendo extraído, a unção continuou com a igreja. Quanto mais nós hoje, então, irmãos, nós não vamos nos alegrar no Senhor, nós não vamos exultar no Deus da nossa salvação. Então eu convido a igreja a se alegrar no Senhor, que não abandonou o seu povo. Deus ainda está conosco. Podem dizer o que quiserem falar, olhem para mim, mas Deus ainda está com o seu povo. Há centenas de milhares de crentes esparramados nesse mundo. Há milhões de pessoas que professam o nome de Jesus. O tempo se passou depois de Abacuque e a igreja permaneceu fiel. E se Abacuque tinha fé, dizendo que mesmo que não florescesse, ele continuaria exultando o Senhor, quanto mais nós agora, sabendo que Deus não permitiu que a figueira morresse, que a videira morresse, que a oliveira morresse, a igreja permaneceu de pé. Compre-se em nós. A palavra de Jesus, quando diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Alguém comigo diz amém? Amém. Eu fecho aqui.